Boa noite, seja muito bem-vindo você aqui e você também que nos acompanha pela TV Novo Tempo, canal da Esperança, número 14 da Sky. Irmãos, vou dizer uma coisa, olha, na hora que esse povo inventou isso, eu disse que eu não ia fazer, irmãos, e decidi não fazer, mas aí eles, tranquilo, a gente não faz. Quando eu cheguei aqui 7h40, irmãos, eles estão com isso aqui pronto. Aí eu disse, olha, não vai dar certo, vamos parar. Aí eu tentei convencer, aí alguns estavam tirando até os puffs que estavam aqui atrás, só que aí deixaram aqui. Eu estou sem saber o que fazer. Então vamos fazer o seguinte, vocês não olham para mim, ficam olhando para baixo, que aí está tudo certo, tá bom? Nessa série que a gente vai estudar um pouquinho sobre o livro do Apocalipse, a gente decidiu, conversando aqui, a gente estudar pontos pequenos, bem específicos, mas talvez mais aprofundados. Vai ajudar para a gente entender coisas que são importantes no livro do Apocalipse, vai nos ajudar a entender como a gente pode estudar esse livro, e eu espero que a gente, de fato, aprenda alguma coisa que seja útil, que a gente seja abençoado por Deus. Por isso, eu decidi hoje a gente começar com um tema que muito é corriqueiro no nosso meio, que é o decreto dominical. E para isso eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 16. Encontraram aí? Apocalipse 13, a partir do verso 16. Nós encontramos o seguinte: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Esse texto tem desafiado a nossa imaginação, a nossa interpretação bíblica. A gente fica pensando, como é que um texto desse pode falar sobre um homem? Como é que um texto desse pode falar de perseguição? Como é que um texto desse pode falar para nós hoje? Eu gosto muito de um teólogo, ele se chama Amin Rodor. Ele comenta o seguinte: o livro do Apocalipse é o alvo das mais bizarras interpretações, é o alvo das mais criativas mentes em distorcer mensagens e em reunir adeptos. Como é que em um texto desse nós podemos entender sobre perseguição, sobre decreto, sobre várias coisas que comumente nós ouvimos falar? Então, nesses breves minutos, eu gostaria que você me acompanhasse em uma forma que o Apocalipse tem de se explicar. A primeira parte que eu gostaria de comentar é no verso 16. Nós encontramos ali uma marca, um sinal. O que é uma marca? O que é um sinal? Para isso, eu gostaria de convidar você a ir no livro de Gênesis, no capítulo 4, no verso 15. Gênesis, capítulo 4, verso 15. Gênesis 4, verso 15. Encontraram? Nos diz o seguinte: o Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Aqui,
nós encontramos a primeira vez na Bíblia essa expressão, marca, sinal. Está intimamente relacionado com uma atitude de Deus em preservar a vida. Veja, Deus coloca um sinal com o objetivo de preservar a vida. Se nós lermos esse texto, nós vamos chegar à conclusão que o sinal é algo visível, que pode ser uma marca. Não sei aqui quantos já viram um boi sendo ferrado. Fica ali uma marca. Ao ler esse texto, a gente pode entender ou inferir que é uma marca que todos podem ver. Mas será que ao lermos somente esse texto seria suficiente para inferirmos que a marca que Apocalipse apresenta seria algo visível? Para isso, eu gostaria de apresentar outra posição, que está lá em Ezequiel, no capítulo 9. Ezequiel, capítulo 9. Ezequiel, capítulo 9, a partir do verso 4. Ezequiel, capítulo 9, a partir do verso 4. Encontraram aí? Nós encontramos o seguinte: e lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aqui nós encontramos mais uma vez a expressão marca ou sinal. Nós vemos que ela está relacionada com uma atitude de Deus de mais uma vez preservar o seu povo. Mas curioso que agora nós vemos, olha, marca na testa. É uma expressão que a gente vê lá em Apocalipse. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que tem uma conotação mais de caráter. Ele diz, olha, marca aquelas pessoas que gemem, que suspiram, que desejam que as pessoas sigam a Deus, que elas estejam no caminho de Deus. Então veja, apesar de na Bíblia apresentar várias marcas, vários sinais, nesses dois textos, e você vai entender o porquê eu selecionei esses dois textos, a marca, ela está relacionada em uma atitude divina em preservar o seu povo. Você pode repetir comigo o que é uma marca? É uma atitude divina ao preservar o seu povo. Vamos repetir uma última vez? É uma atitude divina. Perfeito. Agora vamos voltar ao livro de Ezequiel, só que no capítulo 20, no verso 20. Ezequiel, capítulo 20, verso 20. Nós encontramos: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Aqui nós vemos um sinal que identifica aqueles que obedecem a Deus. É o sábado. O sábado, como sinal, ele tem sido utilizado como uma atitude divina para proteger o seu povo. Por quê? Deus escolheria o sábado para proteger o seu povo. Por que Deus escolheria esse sinal? Agora a gente pode voltar ao livro do Apocalipse. A gente passou pela Bíblia só para que você entendesse o seguinte: o sinal
é uma atitude divina para proteger o seu povo. Depois que você sabe disso, agora você vai entender o porquê o Apocalipse falava daquela maneira. Vamos lá? Voltar para Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 16. Apocalipse capítulo 13, verso 16. A todos os pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, faz que lhe seja dada certa mão sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender. Aqui nós encontramos duas expressões: compra e venda. Na nossa sociedade, a compra e venda é a garantia para que você possa sobreviver. Você precisa comprar, você precisa vender. Você de alguma forma precisa trocar mercadorias para que você consiga sobreviver. Aqui nós encontramos que essa marca que é contrária a Deus, ela vai impedir que as pessoas comprem ou vendam. Presta atenção. Essa marca faz com que as pessoas sejam proibidas de comprar e vender. Já imaginou você não poder comprar alimento? Você não poder comprar aquilo que você precisa para sobreviver? Como o sábado seria um meio pelo qual Deus preservaria o seu povo? Como o sábado seria um sinal para que as pessoas fossem protegidas? Por que Deus escolheria o sábado como sinal? Na Bíblia, nós encontramos várias vezes o ensinamento do seguinte: para você sobreviver, para você comer, você precisa trabalhar. Mas tem um dia que você não trabalha, mas você continua comendo. Que dia é esse? O sábado. O sábado é o dia na semana que nós aprendemos o seguinte: não é o meu trabalho que me sustenta, é o Senhor que me sustenta. Eu paro de trabalhar, mas ainda continuo me alimentando. O sábado me ensina que é Deus que me sustenta. Deus escolheu o sábado como sinal, porque o sábado, dentre todos os mandamentos, é aquele que mais me ensina sobre a fé. É aquele que me ensina sobre a dependência de Deus. Deus escolheu o sábado como um meio pelo qual servisse de sinal, porque era através do sábado que todos nós podemos dizer: olha, não é comprando ou vendendo que eu sobrevivo, mas é Deus que me mantém vivo. Mas além disso, aqui no capítulo 16, ela fala sobre uma marca que é contrária a Deus, que é posta sobre a mão e sobre a fronte, sobre a testa. Sempre quando eu lia isso, e logo quando eu me batizei e tal, eu assisti um filme chamado A Grande Batalha. Veja, assistir esse filme? A Última Batalha, né? E aí uns amigos diziam: cara, tá saindo um chipzinho. E esse chipzinho tem que ser colocado aqui. E eu sempre ficava imaginando: meu Deus, eu vou ter que colocar um chip. Aí eu, na minha mente de criança, pensei o seguinte: bem, se eu não tiver o chip implantado aqui, é só comprar um chip como de celular, coloco aqui sobre a mão com durex e passo lá. Eu pensava assim. Às vezes a gente lê a Bíblia e fica com esses pensamentos, não fica, gente? Ou só eu que sou muito bobo? Eu sempre imaginei que era um chip. Até que eu entendi o seguinte:
Mão e testa, elas têm duas características na Bíblia. Em relação à mão, ela tem uma conotação de trabalho, uma conotação de esforço, de empenho, de trabalho mesmo. E a mente, a fronte, tem uma conotação de consciência, de estar ciente da sua atitude. Ao ele falar aqui que essa marca é colocada sobre a mão e sobre a testa, é uma forma de dizer o seguinte: a pessoa vai trabalhar no sábado para poder comprar e vender, consciente que o sábado é o dia do Senhor. Ao dizer que essa marca é colocada sobre a mão e sobre a testa, é uma forma de dizer: as pessoas sabiam que o sábado era o dia do Senhor, mas esse poder impunha que quem não guardasse o dia que eles queriam não poderia comprar nem vender. Ou seja, eles iam trabalhar no sábado conscientes de que o sábado era o dia para ser guardado. Eles não deveriam fazer isso. O que isso me ensina? Simples. Essas pessoas não têm a fé que Deus cuida delas. Essa marca é colocada sobre aquelas pessoas que não acreditam que Deus pode cuidar da sua vida. Essas são aquelas pessoas que ainda estão enclausuradas em si mesmo, no seu esforço próprio, na sua atitude e proatividade de se manter. São aquelas pessoas que muitas vezes transferem esses conceitos para a religião. Diz: olha, eu sei que Deus me salva, mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer isso para ser salvo. As pessoas que recebem essa marca são aquelas pessoas que não acreditam que existe um Deus suficientemente poderoso para cuidar delas. A marca é colocada sobre aquelas pessoas que não acreditam que Deus pode cuidar delas. Eu vou fazer só uma recapitulação até aqui. Você me ajuda? Para ver se todo mundo está entendendo até aqui. O que é um sinal? É uma atitude divina para preservar o seu povo. Vamos repetir para acordar rapidinho? O que é um sinal? É uma atitude divina. Tá ok. Nós, como seres humanos, precisamos comprar e vender para sobreviver. Nós precisamos trabalhar. Mas o sábado me ensina que não é o trabalho que me sustenta, porque eu deixo de trabalhar e continuo comendo. Até aí tudo claro? Agora vai chegar na parte difícil, que é em relação ao domingo. O que é que isso tem a ver? Até aqui tudo claro? Vamos agora para o verso 17 em diante. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Verso 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Provavelmente você já viu alguma caricatura, algum desenho do 666. Você sempre deve ter ouvido interpretações em relação a isso. Você já deve ter pensado: puxa, o que isso significa? O que isso tem a ver com o sábado? Várias interpretações têm sido disponibilizadas entre os teólogos. Uma delas é que, somando as letras de um certo nome, nós encontraríamos o número 666. O problema dessa interpretação é que vários nomes se adequam a esse número. Por exemplo, Adolf Hitler, entre outros nomes, poderiam se encaixar no número 666. Outra interpretação, e é a que eu acho mais coerente, é em relação ao seguinte: na Bíblia a gente vê
uma forma judaica de dizer algo de forma veemente. Ele faz isso através de uma repetição de 3 vezes. Por exemplo, você fala santo, santo, santo. Você repete 3 vezes o mesmo conceito. É uma forma de dizer assim, é santíssimo, é grandioso demais. Uma forma judaica de veemência, de confirmação, é repetir 3 vezes. Aqui nós encontramos a repetição tripla do número 6. O que isso poderia representar? A interpretação que para mim eu acho a mais coerente e a que foge de interpretações bizarras é relacionar esse número 6 com a criação. Por que com a criação? Você vai entender daqui a pouco que o Apocalipse, ele cita toda a Bíblia. Você vai entender o porquê. Mas em relação à criação, o 6º dia é o dia que o homem é criado. O 6º dia é o dia que o homem é formado. Ao João escrever 6, 6, 6, é uma forma veemente de dizer: o homem colocou-se como o próprio Deus. O homem decidiu desviar-se de Deus e colocar-se em seus caminhos. O homem escolheu os seus próprios caminhos. Por quê? Seria essa interpretação que basear para que o Apocalipse fale de 666 em relação à criação. Para explicar isso, eu gostaria que você fosse para Apocalipse 14 e visse o verso 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada tribo, nação, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Onde você encontra na Bíblia essas mesmas palavras em ordem? No 4º mandamento, sobre o sábado. Se você lembrar do 4º mandamento, lembra-te do dia de sábado para santificar, 6 dias trabalhará, para tudo a tua obra do Senhor teu Deus. Aí ele vai finalizando, dizendo: pois em 6 dias criou o Senhor o céu, o mar, a terra. Ele vai dizendo tudo aquilo que Deus é. Apocalipse 14, versos 6 e 7 é uma citação do 4º mandamento. O Apocalipse é um compêndio de toda a Bíblia. É onde conceitos que foram apresentados na Bíblia são aqui esclarecidos. Por exemplo, se lá em Gênesis a gente vê de cordeiro, fala de cordeiro, fala de cordeiro. No Novo Testamento, a gente vai ver João explicando: olha, o cordeiro simboliza Jesus. Ele diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, os símbolos agora no Novo Testamento vão encontrando sua interpretação. Nesse caso do Apocalipse, ele reúne os principais símbolos de toda a Bíblia. E o contexto aqui fala do sábado. Por quê? Porque o sábado, no 7º dia, é uma forma de completude. É uma forma que o ser humano entende que ele tem um propósito, que ele é cuidado por Deus e que a finalidade da existência dele está relacionada a Deus. Porém, no 6º dia, quando o homem é criado, se não houvesse o 7º dia, ele não entenderia qual era o seu propósito. Ele não entenderia o que é a existência. O contexto aqui de Apocalipse 13 e 14 é a criação. Entre você escolher adorar o Deus do céu ou adorar aquele que é contrário a Deus. O contexto aqui fala da criação. Fala sobre o sábado, sabe? Fala sobre o homem.
Por isso que o 666 encontra base bíblica para se relacionar à atitude de um homem se afastar de Deus, porque o contexto está falando de criação. O contexto está falando ali sobre adorar a Deus ou adorar o homem, adorar a si mesmo. Então é pelo contexto amplo que a gente encontra a base para que o 666 signifique 3 vezes a repetição de uma atitude humana em se rebelar contra Deus. Claro, você é livre para acreditar na interpretação tradicional do 666 como significando vicarius filii Dei, que é uma referência ao papado. Isso não é necessariamente algo preciso, isso não é necessariamente algo para provar que o papado é um poder contra Deus, porque a Bíblia já apresenta isso e a gente vai chegar nesse estudo. Eu só quero aqui demonstrar que, às vezes, argumentos que podemos utilizar não sejam tão corretos. E por causa de utilizar os argumentos não tão corretos, a gente acaba criando descrédito na nossa pregação. Eu gostaria de finalizar pensando com você em alguns aspectos. Por que então seria o domingo essa marca da besta? Bem, se você olhar na história, o dia que o homem escolheu como afronta ou como um meio pelo qual de dizer, olha, eu vou seguir meu próprio caminho, é o domingo. Não é só uma base histórica que vai nos ajudar a entender que aqui é o domingo essa marca. Não é isso. Pode ser qualquer outro dia, desde que seja imposto contrário a uma ordenança bíblica de ser o sábado. Não precisa ser necessariamente o domingo. Qualquer dia onde o homem imponha como superioridade a um mandamento bíblico de sábado, pode ser uma marca. Pode ser um meio pelo qual o homem decidiu escolher seus próprios caminhos. Nós falamos de domingo, porque nós vamos chegar no estudo do papado, que é ainda em Apocalipse 13, nós vemos que uma forma pela qual o papado teve de fazer é de mudar o sábado para o domingo. Por isso que nós dizemos domingo. Mas independente do dia, o princípio é claro. O ser humano decidiu escolher os seus próprios caminhos, em afronta a um claro objetivo de Deus. Talvez você não tenha entendido nada até agora do que eu expliquei. Por isso, eu gostaria de desafiar você a entender o decreto dominical em 3 perspectivas. A primeira, por que Deus escolheria o sábado? O que ele tem de tão importante? Qual é a relação disso com a nossa vida? Qual é a relação dele com a volta de Jesus? Primeiro, eu disse que o sinal é uma iniciativa divina para proteger o ser humano. Quando o decreto dominical acontecer, todos aqueles que são fiéis a Deus vão ter que fugir, sair das cidades. Interessante, se você ler na sua Bíblia, onde caem as pragas? Nas cidades. O decreto dominical é o meio pelo qual Deus usará para que nenhum dos seus filhos seja atingido. Lembra? O que é um sinal? É uma atitude divina para preservar o ser humano. Às vezes a gente fala de doutrina como algo seco, como algo que não tem muita relação com a nossa vida. Quando a gente fala de decreto dominical, a gente fica com medo, a gente fica fazendo um terrorismo, um alarmismo. Parece que a gente esquece que o sábado é o meio pelo qual Deus protege o seu povo.
quando o decreto dominical for imposto, aqueles que forem fiéis ao Senhor vão ter que fugir das cidades, de forma que nenhum dos seus filhos será atingido pelas pragas. Além disso, a gente sempre se pergunta: nossa, tem tanta gente no mundo, como é que o Evangelho vai ser pregado para tanta gente? Se você perceber, o decreto dominical vai deixar a evidência de um grupo que decidiu não obedecer a uma ordem mundial. E qual vai ser esse grupo? Aqueles que decidirem continuar sendo fiéis ao Senhor na observância aos seus mandamentos. Ou seja, através do decreto dominical, todo o mundo saberá da pregação de Apocalipse 14, versos 6 e 7, que fala justamente sobre o sábado. E eu e você nos perguntamos como é que as pessoas podem conhecer Deus. Como é o mundo vai conhecer o Evangelho? Bem, sabe como o mundo vai conhecer o Evangelho? Através de fiéis que vão servir a Ele, mesmo em meio a uma imposição humana. Eles vão ser fiéis. E todo mundo vai saber dessa atitude deles em observância aos mandamentos de Deus. Ou seja, o decreto dominical é um meio pelo qual todo mundo poderá saber sobre Deus. Mas ainda, eu gostaria de fazer você pensar no decreto dominical em um último aspecto. Mais uma vez, nós vamos ao versículo 16, ele diz: é uma certa marca que eles não comprem nem vendam. Eu e você vivemos em um mundo que cada vez mais somos apertados pelo capitalismo. Cada vez mais nós somos pressionados por uma onda de consumismo, ou até mesmo de sobrevivência, onde nós temos que trabalhar horas e horas para que a gente consiga sobreviver. Quando o decreto dominical acontecer e seus filhos saírem das cidades, Deus vai ensinar uma lição que às vezes é difícil a gente entender hoje. Que Ele continua cuidando da nossa vida. A gente vai entender que Ele, aquele que abriu o mar, aquele que fez chover pão do céu, aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que atuou tão intensamente no passado, é capaz de interceder e atuar poderosamente na vida dos seus filhos nos últimos dias. A gente vai aprender uma lição que onde eu e você muitas vezes esquecemos, que Ele é o nosso provedor e que Ele cuida da gente. Sabe de uma coisa? O decreto dominical servirá para que a nossa fé alcance uma maturidade como nunca antes. A gente vai ver que Deus ainda continua soberano na nossa vida. Muitas vezes a gente encara a profecia de uma forma negativa, de uma forma que traz medo, de uma forma que muitas vezes nos desafia e a gente fica: nossa, tomara que não aconteça. Eu gostaria que você soubesse do seguinte: mais do que está vindo, a profecia nos mostra quem está vindo. Ao estudarmos o livro do Apocalipse, nós não devemos ficar preocupados com o que virá. Nós devemos estar preocupados com o Rei vindo de volta para nos buscar. O livro do Apocalipse é para fortalecer a nossa fé em meio a tempos difíceis. Eu gostaria de convidar você, nessa série que passaremos juntos, a refletir sobre seus conceitos, de como nós temos encarado a religião. É uma religião que nós marcamos data, doutrina e tanta coisa? Ou nós nos relacionamos com Deus, e tudo o que Ele faz é para proteger os seus filhos? A minha oração é para que na experiência de todos nós aqui,
escolhamos a segunda opção. Que Deus te abençoe ricamente. Amém. Vamos fechar os olhos. Meu Pai, nós estamos aqui para estudar a Tua Palavra. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Eu te peço, Senhor, perdão se a Tua Palavra não ficou clara. Eu te peço perdão se talvez a gente não entendeu tanta coisa. Mas eu te suplico que o Senhor nos ajude a ter a fé fortalecida no Senhor. Que a gente, nesses últimos dias difíceis que passamos, possamos entender que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é soberano e que o Senhor ainda vai continuar cuidando da nossa vida. Nos abençoe, Pai. Fortaleça a nossa fé. Abençoe a Tua igreja. Em nome de Jesus Cristo.